Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geologia Urbana e Ambiental. E nessa aula continuaremos falando sobre processos geodinâmicos. Portanto, esta aula intitula-se Processos Geodinâmicos, parte 2. No fim da última aula, eu deixei essa questão para vocês, qual a diferença entre ravina e vassouroca. Espero que vocês tenham feito, então vamos lá. Basicamente, a diferença entre ravina e vassouroca, é que as vassourocas são feições erosivas, né, de maior complexidade, sobretudo porque seu desenvolvimento tem a associação, né, do escoamento superficial e também do escoamento subsuperficial, né? Então acaba tornando-se um processo perene, já as ravinas não. A gente vai ver essas coisas com um maior detalhe. Bom, as vassourocas elas são feições erosivas mais complexas que as ravinas, visto que em algum momento elas atingem a profundidade do nível freático. Então, a partir daí, as vassourocas desenvolvem-se, né, com a influência das águas superficiais durante os eventos chuvosos e também dos fluxos de água subsuperficial, o que inclui o nível freático. À medida em que há a incisão, né, o fluxo superficial concentra e a concentração de fluxo superficial nessas incisões aumenta o poder abrasivo da água. E a gente tem o aprofundamento dessas feições. Portanto, a gente tem ravinas. A partir do momento que essas ravinas aprofundam mais ainda e no momento que elas atingem o nível freático, a gente começa a ter a exfiltração da água do nível freático. A partir de então, começa a influência dos fluxos subsuperficiais de água, né? E aí, então, começa a desenvolver, né, uma feição mais complexa, que são as vassourocas. Então, dessa maneira, né, com a exfiltração do nível freático, o que acontece é o desenvolvimento de uma erosão interna, né, ou então também conhecida como entubamento, em inglês piping, né? E o que consiste o piping, né, ou a erosão interna? Basicamente, ele corresponde ao processo de remoção das partículas do solo e essa remoção forma canais, né, que vão evoluir sempre no sentido contrário do fluxo de água superficial, o que pode ocasionar colapsos a montante, né, nos terrenos e nos taludes, o que contribui, né, se a gente pensa na exfiltração da água do nível freático, a gente está falando de um processo que é perene. Então, essa feição erosiva vai sempre estar em desenvolvimento, ok? Aqui é um exemplo de um desses tubos gerados por piping, né? Aqui basicamente é o funil de erosão e aqui nesta direção é o sentido de fluxo. Então a erosão sempre, o entubamento, ela sempre ocorre no sentido contrário deste sentido de fluxo, né? E como que isso acontece? Vou exemplificar aqui como um talude, né? Aqui na realidade era uma imagem que representava o piping acontecendo em talude, mas o processo é o mesmo, né? Quando a gente tem, né, vamos supor que isso aqui seja, né, a vertente os taludes da vassouroca. Bom, então quando essa abertura atinge o nível freático, a água começa a exfiltrar, né? E com essa exfiltração, a gente tem água. E a água, consequentemente, vai carregar aquelas partículas mais finas. A água vai carregar aquelas partículas mais finas, né? E à medida em que a água vai carregando essas partículas mais finas, na base desse talude, vai se formando esse túnel, né? E obviamente que quanto maior for o gradiente hidráulico, aqui, maior vai ser a força de percolação da água e, consequentemente, maior o poder de carreamento de partículas, né? Então, acaba que este processo acontece ao atingir o nível freático. Então, à medida em que esse canal se forma, né, pode ocorrer os solapamentos e colapsos justamente devido à perda de sustentação
da base desses taludes, né, e mesmo da cabeceira. Aqui eu só gostaria de mostrar a evolução, né, desde da ocorrência dos primeiros sulcos, das primeiras incisões, até a estabilização de uma vossoroca. Então, basicamente, né, aqui a gente tem um perfil, o substrato rochoso, o nível freático aqui, né, e aqui uma primeira incisão pequena, pouco profunda, né, de pouca expressão, e que pode ser dita como sulco. Então, à medida que os eventos pluviométricos acontecem e o escoamento superficial ocorre, nesse sulco vai haver a concentração do fluxo superficial, né? O que vai aumentar o poder abrasivo do fluxo aqui e vai fazer com que haja a escavação e o aprofundamento desses sulcos, dessas incisões. Bom, então em um segundo momento a gente tem, né, essa situação. Então aqui nós já temos as ravinas, né? Uma ravina. E o que é bastante característico das ravinas, né, é esse perfil transversal em V, justamente porque durante a concentração do fluxo superficial, sempre acontece uma escavação, sempre o fluxo vai remover partículas do talverg, ou seja, né, do fundo, né, da linha de maior profundidade dessa feição. Mas nota-se que ainda temos uma ravina, visto que não atingiu o nível freático. Bom, nessa situação, né, a ravina acaba de atingir o nível freático. Então, a partir deste momento, começa o afloramento de água do nível freático. E, consequentemente, né, com essa exfiltração, parte das partículas, né, aqui na base dos taludes dos taludes dessa ravina começam parte das partículas começa a ser erodida, formando o pipe. Então, com o desenvolvimento, então a gente tem aqui, né, eu acho que a minha animação estava errada, enfim, aqui a gente tem o perfil de uma ravina mesmo, né, um perfil transversal, ainda profundo, mas um perfil transversal aqui em V. A gente consegue ver também até a concentração de fluxos nos taludes nos taludes nas vertentes desta ravina, né? Como a gente consegue observar aqui. Bom, então, quando a gente começa a ter o piping aqui, a gente começa a desestabilizar os taludes, as vertentes dessa ravina. Então, a gente começa a ter movimentação, né, solapamentos e movimentos de massa laterais, o que faz com que essa feição erosiva, as vossorocas, elas cresçam, né, elas desenvolvam tanto em profundidade quanto lateralmente. Né? E justamente essa evolução lateral das vossorocas se dá, né, pela ocorrência e deflagração desses solapamentos e movimentos de massa. E percebam que enquanto aqui ainda a gente continua tendo o piping que vai continuar desestabilizando, né, as vertentes e taludes das vossorocas. Bom, e aqui a gente já começa a ver, em relação ao perfil transversal, uma diferença, né? Nas ravinas, a gente tem um perfil em V, né, bem marcado. Aqui a gente começa a ter um perfil transversal mais aberto, né, um perfil transversal mais em U. Com o desenvolvimento e a continuidade desse processo, lembrando que a exfiltração é um processo perene, né? Então, as vossorocas elas continuarão em contínuo desenvolvimento. Aqui a gente vê um perfil mais aberto ainda, né? Porém, com um nível freático, né, mais à base, que ainda aqui o ponto mais o talverg da vossoroca ela está abaixo do nível freático. Aqui a gente já tem,
né, o talverg, a base da vossoroca, a parte mais profunda dessa vossoroca, alinhada ao nível freático. Ainda nota-se alguma movimentação de massa nos taludes, porém percebe-se também a colonização vegetal nessa porção, o que indica, né, que aqui já existe, já é um indício, né, de estabilização do processo erosivo. E por fim, a gente já tem um perfil bem mais aberto, né, sem indícios de instabilidade dos taludes, né, das vertentes, com a colonização vegetal. E aqui, basicamente, a gente já tem um riozinho, né, um córregozinho, aflorando, um córregozinho perene, devido à presença do nível freático. E aqui a gente consegue ver, né, uma vossoroca bem intensa. Não só, aqui a gente consegue observar no talverg dessa vossoroca o fluxo subsuperficial que sai, né, que aflorou, e ao mesmo tempo a gente consegue ver vários volumes de massa que desceram aqui os taludes, né, as encostas, ou seja, vários volumes que se movimentaram aí por solapamento. E a questão, as vossorocas, elas trazem grandes problemas, né, com o seu desenvolvimento, visto, né, eu vou voltar a repetir, que são feições e são processos muito complexos. Então, se eles são complexos, eles também são de difícil contenção, né? Percebam só que a gente tem uma vossoroca grande, né, mais linear, enfim, retilínea, porém grande, né, numa área de cultivo. A gente consegue ver aqui as curvas de nível, né, feitas para cultivo. Então aqui a gente tem um grande problema, né, quando a gente insere isso numa região rural, numa área rural, né, além de a gente estar reduzindo a área agricultável, né, caso a gente tenha área de pasto, isso aqui torna-se um grande problema em relação à criação, ao gado, né, que pode cair, enfim. Então, essas feições elas podem trazer grandes prejuízos. Isso num contexto rural. Porém, quando a gente pensa num contexto já urbano, né, aí de fato a gente consegue aumentar os problemas associados a elas. Aqui é uma vossoroca na divisa entre Santa Bárbara do Oeste e América, em São Paulo. E percebam o seguinte, tá vendo? Aqui já são os telhados de casas. Então, essa feição, essa cabeceira aqui, ela já está muito próxima a casas, a residências, né? E percebam a evolução da vossoroca, né? Não só do ponto de vista de dimensão, né? Mas de complexibilidade, consequentemente, de problemática quando associada a essas casas, né? Esse talude quase verticalizado aqui tem 20 metros de altura, né? E aqui a gente começa, aqui é evidente, né, o empoçamento de água, e já com a base desse talude escavado, né? Já com a base desse talude escavado. Então, quando a gente observa, né, em uma foto, isso aqui é do Google a foto, né? Percebam, a gente estava na cabeceira logo por aqui. Essas casas estavam para cá. Mas olham o tamanho dessa vossoroca e como ela está próxima, né? Como ela está próxima à área urbana. E aqui eu acredito que seja a área de plantação. E ok, aqui a gente pode fazer uma comparação das casas com a dimensão dessa vossoroca. Mas quando a gente observa bem, a gente tem quase 1 quilômetro de desenvolvimento de vossoroca. Olha o tamanho e a magnitude desse processo, né? E isso ainda
é um exemplo que ele não tá, ele é adjacente, é uma área adjacente à área urbana, porém ainda ele não está inserido totalmente na área urbana, né? É uma feição, é um processo que pode gerar algum tipo de risco à ocupação, às ocupações próximas, mas ainda essa vossoroca ela não está inserida num contexto totalmente urbano, né? Então, imaginem uma situação dessa, uma vossoroca com, né, quase 1 quilômetro de extensão inserida no meio de uma cidade, né? Olha a quantidade de problemas. E, obviamente, quando a gente pensa nos problemas urbanos que essas feições elas trazem, não é somente só o risco, né, de pessoas caírem, ou o risco de haver algum tipo de colapso dos taludes dessa vossoroca, e, portanto, causar algum tipo de desabamento de casas e etc. Acaba que nessas situações, é, a população acaba começando a jogar lixo, começar a jogar entulho, né? Muitas vezes até na tentativa de conter essas feições. Mas o problema é que, sobretudo quando se joga entulho, a gente não tem um material de fato, né, adequado para conter essas feições. Agora vamos a um outro tipo de erosão hídrica, que é a erosão fluvial, né? E ela é decorrente, né? O agente do processo erosivo é a água que é transportada pelos rios, né, e córregos aí. E elas apresentam um grande potencial de remoção de partículas, justamente porque o seu poder abrasivo é muito elevado, né? Sobretudo quando o fluxo de água nesses rios são fluxos mais fortes, que são capazes de carregar partículas maiores, né? E também uma maior quantidade de carga sedimentar. Então, quanto maior a quantidade de carga sedimentar e também o tamanho das partículas, maior é o poder abrasivo dessa água, né? E geralmente, se a gente pensar essa questão da forma como o mecanismo de erosão fluvial, ela vai depender muito do tipo, né, da forma do rio, do tipo de rio. Enfim, aqui eu trouxe um exemplo do rio meandrante, né, que ele é muito sinuoso. Então, basicamente, né, mas de um modo geral, seja um meandrante, qual for a geometria né, a forma desse rio, geralmente os rios eles vão, né, erodir, remover partículas naquelas regiões de maior velocidade e vão depositar naquelas regiões de menor velocidade. Então, como no nosso exemplo aqui do rio meandrante, né? Então, vai haver a erosão nas margens côncavas, né? E a deposição nas margens convexas. Aqui a gente tem, aqui aqui dois exemplos, né? Aqui os dois exemplos abaixo, eles são inseridos em áreas rurais. Então, em teoria, não há um impacto ou a possibilidade de gerar risco, né? Sobretudo aqui a do meio, a gente percebe, mas aqui a gente consegue ver a margem côncava, né, já sofrendo algum tipo de colapso, devido a essa erosão basal. E aqui, né, quando a gente observa essa situação, a gente vê que, muito possivelmente, devido a algum tipo de evento pluviométrico, né, mas a gente nota que o processo erosivo nessa margem é bastante intenso, né? De modo que a gente já tem a exposição das raízes das árvores que estavam aqui adjacentes. Bom, quando a gente analisa a foto acima, a primeira delas, né, a gente já começa a perceber um impacto maior, né, um impacto maior, assim, a gente começa a sair do meio rural, né, começa a ter estradas já pavimentadas, enfim, aqui a gente tem, né, um rio, um córrego, e, né, a erosão fluvial acabou culminando com a perda de sustentação desta estrada, né? Então, veja, né, a influência da erosão fluvial. E agora, né, ainda falando da erosão fluvial, mais um exemplo, né, aqui é uma estrada, uma rua, mas já é de uma área mais urbanizada, né?
uma área mais urbanizada, que a gente consegue ver os telhados, enfim, casas, né? E aqui um córrego, né? E novamente, a erosão fluvial, né, removeu as partículas abaixo aqui da estrada e a estrada colapsou, né? E a estrada colapsou. Então a gente já começa aqui, né, a ter problemas a ter danos, né? Não só danos às propriedades, à infraestrutura do local, mas a gente pode acabar gerando algum tipo de dano às casas, enfim, até mesmo perda de vidas, caso haja colapso de residências, né? Aqui é um exemplo que eu acho, eu ia falar muito bonito, mas na realidade não era bonita a palavra, aqui, né, é um exemplo que ele evidencia muito bem o que eu falei anteriormente, né? Um rio, né? E devido à erosão fluvial, ele desestabilizou essas casas, né? E não só desestabilizou, como levou. Perceba que essa casa aqui, ela está parcialmente, as paredes aqui do fundo desabaram, né? Então toda essa porção aqui dessa rua, essa casa aí, e sabe Deus o que mais tinha aqui, foi levado, né? Colapsou devido a essa essa erosão fluvial na base dessas margens aqui. E aqui é um outro exemplo, né? Embora a gente possa ver que existe um muro de arrimo, enfim, né? O que supostamente poderíamos dizer, olha, tá ok, né? Tá seguro. Mas na realidade aqui a gente já consegue basicamente isso aqui foi construído dentro do leito do rio, né? Mas a gente já consegue ver aqui, né? Percebam, aqui a gente já consegue ver esses indícios né, essas feições aqui de erosão fluvial, que eu não lembro de quando é essa foto. Na realidade, essas duas fotos são aquelas fotos clássicas que tem várias aulas e que a gente nunca sabe de onde quem tirou, mas tem várias aulas diferentes aí, de várias pessoas. Então, eu não sei bem nem de quando foi, mas eu imagino que essa foto tenha sido tirada ali pelos idos de 2011, 2010. Né? Então, a gente não sabe qual é a situação agora, sobretudo que eu não sei nem de onde é. Mas aqui a gente já encontra indícios de erosão fluvial. E a depender do tipo de chuva, né, do tipo de evento pluviométrico, a gente pode ter tido uma maior escavação aqui e de repente essa porção aqui ter colapsado, né? Então, por mais que pareça ser um processo erosivo é, de menor impacto, a gente percebe que pode, né, a gente percebe que pode causar bastante danos aí à comunidade, né, à área urbana. Agora, ainda falando de erosão hídrica, porém agora é erosão costeira, né? Que justamente nas regiões costeiras o maior problema está associado à erosão costeira, né? Justamente, né, devido à dinâmica do mar mesmo, as marés, as ondas, né? É, tem um poder de remoção de partícula muito grande, né? E a dinâmica costeira, a dinâmica costeira é, ela baseia-se, né, não só na erosão, mas também na acreção, ou seja, ela erode num lugar e deposita no outro. E o grande problema atual, né, em alguns casos nem é tão atual, né, já vem de algum tempo, mas com a questão do aumento do nível do mar em algumas regiões, a gente acaba tendo relatos, né, de processos, de problemas associados com a erosão costeira cada vez mais dentro do continente. E no Brasil aqui é um exemplo, que é um exemplo ali em Atafona. Atafona eu acho que é um bairro, né, em São João da Barra, no Rio de Janeiro. Isso aqui já devia ser 2005 afora, quiçá antes, sabe? Em que o mar já estava ocupando e já tinha destruído boa parte
da boa parte da cidade. E aqui são dois outros, né, exemplos do poder destrutivo, né, do poder destrutivo, não, perdão, do poder erosivo das ondas, né? E aqui é uma rua e o quanto colapsou, né? E o quanto colapsou. E no Brasil, cada vez mais nós temos problemas associados à erosão costeira. E não só problemas em relação a danos à propriedade, né? Como é o exemplo de Atafona, mas se não me engano, no mês passado, perdão, mês passado não, acho que no começo do ano passado, né, houve problemas lá em Pipa com o colapso com um colapso, né, de um talude ali daquelas falésias, justamente para a gente pensar, né, antes de mais nada, o próprio desenvolvimento daquelas falésias, né, as falésias elas já são geradas por erosão costeira. Só que a erosão costeira continuou, né, com a remoção ali, com a erosão da base daquelas falésias, até que parte dela colapsou. E eu acho que, se não me engano, acho que houve feridos e até um morto. Vou ver, mas eu acho que. Então percebam, né, que a depender do lugar e da localização, a gente pode começar a ter até danos relacionados à vida mesmo. E aqui são só mais alguns exemplos, né? Nos Estados Unidos, né? As falésias, enfim, essas casas estavam na crista dessas falésias, houve essa erosão e as casas caíram. Aqui é mais um exemplo de Atafona, lá em São João da Barra, tá? Né, já prédios colapsados, enfim, porque o mar avançou bem para dentro da cidade. E aqui é uma foto da década de 90 da orla do Rio de Janeiro, né? Embora, eu não sei de onde é não, mas era no Rio de Janeiro, né? Embora houvesse um muro de contenção, né? A erosão costeira acabou remobilizando partículas na base do muro, o que fez com que, né, houvesse a perda de sustentação desse muro e tudo desceu. E ficamos por aqui.